Todos encontraram? Amém. Vamos ler. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Vou estar lendo a outra palavra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, os irmãos acompanhem. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te apresento as nossas vidas, te apresento, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que a Tua palavra venha penetrar e nos moldar, Senhor, nessa noite. Eu oro para que a Tua igreja não seja apenas ouvinte, mas que seja praticante dessa palavra e que viva essa palavra e que não esqueça dessa palavra que será ministrada e que está sendo ministrada esses dias. Eu já repreendo toda seta maligna na mente que queira trazer incredulidade, dúvida, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco, Espírito Santo, e fala aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Para quem está anotando, o nosso tema de hoje é a fé na palavra de Deus. Amém? Nós temos sido ministrados sobre a fé de várias maneiras. E eu creio que é de fundamental importância nós termos fé na palavra de Deus, na palavra que o Senhor deixou para nós. Essa palavra, como nós lemos, que vai moldar o nosso corpo, vai moldar o nosso espírito, vai moldar a nossa alma. Essa palavra que nos ensina, essa palavra que nos orienta. E nós precisamos crer que essa palavra traz transformação para a minha vida e para a sua. Amém? Nós temos visto que a igreja tem se perdido muitas vezes porque tem deixado de ler a palavra, tem deixado de acreditar na palavra e tem acreditado em muitos profetas por aí e deixam de ler a verdade que é a palavra. E a palavra ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Deus falou que essa palavra ela foi inspirada por Ele. Essa palavra que nós precisamos ler todos os dias, ela foi inspirada pelo próprio Deus para mim, para você. Ela é o firme fundamento da nossa fé. Ela é a certeza que nós temos da nossa salvação. Ela é a certeza de quem é Cristo. Ela é a certeza de quem é Deus para nós. Muitas pessoas têm dificuldade de ler a palavra de Deus, porque elas não conseguem entender a palavra, elas não conseguem receber a revelação do ensino que está sendo tratado ali na palavra. Ela muitas vezes sente sono, eu já ouvi muito isso. Pastora, quando eu vou ler a Bíblia eu sinto muito sono. Ela assiste 3, 5 horas de série, ela não sente sono, né? Mas quando ela lê, pega a Bíblia para ler, começa a abrir a boca, começa a dar sono, começa a distrair, começa a fugir os pensamentos, porque é isso que o maligno quer, é isso que o diabo quer, tirar a nossa atenção da Bíblia para focarmos em outras coisas e assim nós não aprendermos e não absorvermos o que Deus tem para as nossas vidas. Como é que eu posso tomar posse de uma promessa, de uma herança de Deus para mim, se eu não sei quais são as promessas, se eu não sei quais são as heranças de Deus para a minha vida? Como a bispa que colocou no começo, ela falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ela não aprendeu isso em outro lugar, ela aprendeu isso onde? Na Bíblia. É a palavra que diz que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco.
E nós precisamos absorver essa palavra, ter fé no que a palavra diz. Se a palavra diz que eu sou algo, eu tenho que acreditar, crer que eu sou aquilo que ela diz que eu sou. Que eu tenho aquilo que ela diz que eu tenho. É de fundamental importância, amado, que você coloque os seus filhos para lerem a palavra. Nesse momento ele pode até não entender, mas ele vai começar a se familiarizar com a palavra de Deus. Todos os dias eu coloco meus filhos para ler a Bíblia. E aí depois que eles leem, eu pergunto para eles o que foi que eles leram, porque eu sei que eles não vão entender muita coisa. Aí eu falo, meu filho, o que foi que você leu? Sobre Jesus. Aí eu falo, sim, mas o que dizia? Aí eles começam a falar, ah, mamãe, que Jesus orou, ou que Jesus fez aquilo outro. E aí eu vou explicar para eles aquilo que eles leram. Por quê, amados? Porque eu fui criada assim. A minha mãe me colocava para ler, né, os salmos, eu não entendia nada. Mas eu tinha que estar ali lendo os 7 salmos, né, quando elas tiravam os momentos dela de oração e leitura da palavra. E isso foi de fundamental importância para mim. Porque aquelas palavras, elas ficaram na minha mente. E é isso que a Bíblia diz para nós fazermos, ensinarmos o caminho. Qual é o caminho? A verdade, é a palavra de Deus, é Jesus. E mesmo nos momentos em que eu estava lá no mundo, desviada dos caminhos do Senhor, eu tinha a palavra gravada na minha mente. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado e que eu devia voltar para os caminhos do Senhor. Mas tudo isso por quê? Porque eu conhecia um pouco da palavra. Então é de fundamental importância. A palavra diz que o povo perece por não conhecer. Muitas pessoas não conhecem a Deus na intimidade, porque não leem o manual que Ele deixou. É por meio da palavra de Deus que nós obtemos conhecimentos do próprio Deus, de modo a sabermos quem Ele é, o que Ele faz e qual a sua vontade e o propósito dEle para as nossas vidas. É por meio da palavra de Deus escrita que conhecemos a palavra encarnada. Quem é a palavra encarnada? Diga comigo, Jesus. Jesus é a própria palavra encarnada. Vá abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 1. Eu vou estar lendo no celular, na linguagem de hoje. João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1 diz que no começo, aquele que é a palavra já existia. Diga comigo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra, Jesus, estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa fonte trouxe luz para todas as pessoas. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Essa palavra que é Cristo, a palavra que está dizendo que essa palavra, Jesus, trouxe luz a todas as pessoas. Trouxe luz a todos nós, porque quando nós lemos a palavra de Deus, claro que antes nós devemos orar antes de ler a palavra, e não fazer como muitos têm costume, até como eu já fiz muitas vezes, pega a Bíblia, peraí Senhor, fala comigo, aí abre a Bíblia, né, aí lê, aí se for alguma coisa ruim, não é isso que Deus quer falar comigo, né, nós precisamos orar antes de lermos a palavra, para que Deus abra o nosso entendimento, para que Deus traga a luz ao nosso entendimento, a escuridão do nosso entendimento, para que nós possamos entender e compreender o que aquela palavra tem para a minha vida, o que aquela palavra pode trazer de transformação para a minha vida, e ler com fé que o que está escrito ali vai acontecer na minha vida. Aquilo que está escrito na palavra de Deus vai acontecer na sua vida, na minha vida,
na conformidade como você lê, na conformidade como você compreende, na conformidade como você acredita que aquela palavra vai trazer transformação na sua vida. Nós lemos no começo aqui em Hebreus que a palavra é como uma espada de dois gumes. Então ela vai trazer essa transformação aonde? Na nossa tríade, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo para trazer curas físicas, na nossa alma para curar as nossas emoções, as nossas feridas emocionais, no nosso espírito, para que nosso espírito cresça como o Espírito do Senhor e seja renovado e tenha a fé ampliada. Nós estamos aqui falando sobre fé. E muitas vezes as pessoas não recebem o que pedem, porque pedem, mas não têm fé naquilo que estão pedindo. Fé duvidosa não pode existir no meio dos cristãos. Eu acho incrível quando eu leio notícias sobre as igrejas que estão sendo perseguidas aí fora no mundo. Elas valorizam demais a Bíblia, elas amam, elas são apaixonadas, elas choram quando recebem uma Bíblia de presente. Aqui as pessoas no Brasil, elas investem em tantas coisas, em celular, em roupa, em calçado, mas não investem muitas vezes numa Bíblia. Quando vai comprar uma Bíblia, acha caro. E as pessoas estão sendo transformadas pelo mundo afora, tendo apenas uma página da Bíblia. Aquela página, elas leem, releem, elas vivem, elas choram. Elas creem naquilo que está escrito em apenas uma página, amados. Nós temos a liberdade de ter a Bíblia nas nossas mãos. Nós temos a liberdade de ter a palavra viva de Deus nas nossas mãos. E às vezes nós passamos a semana inteira sem pegar na Bíblia. Quando vai pegar tem até que limpar, porque está já a poeira. Ou então só pega para trazer para a igreja. E às vezes traz para a igreja e nem lê. Ou às vezes nem traz, porque agora é muito prático usar o celular e a Bíblia do celular. Eu não estou condenando isso. Mas é muito melhor, é diferente quando você tem o papel ali na sua mão. Para você riscar. Para você fazer observações. É necessário que a igreja cresça na palavra de Deus. Nós vimos aqui que a palavra, que é Jesus, estava desde o começo com o Senhor. E essa palavra é necessário que nós conheçamos para que tenhamos autoridade no reino. Para que tenhamos autoridade para orar pelos enfermos. Para que tenhamos autoridade para pregar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Um dia eu falei na célula, vocês já pensaram... Se nós viéssemos para o culto somente para ter o louvor e a oração e não tivesse a palavra? Será que nós iríamos sair realmente cheios e transformados? Apenas com louvor e uma oração? Nós viemos aqui para ouvir a palavra. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Nós viemos aqui porque nós queremos ouvir o que Deus tem para nós. E o que Deus está falando aqui hoje é para você que está aqui, é para você que está aí assistindo na sua casa. É para nós. E Deus fala conosco em todo o tempo. Como nós lemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, vamos voltar lá. 2 Timóteo 3, o verso 16, diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensinar o quê? A verdade. Diga comigo, a verdade. Condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E é isso que o servo de Deus, e é para isso que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Em outras versões fala de um preparo para a obra. Então é necessário que eu conheça a palavra de Deus, a autoridade que vem através da palavra de Deus, para me preparar para a obra do Senhor. Amados, fazer a obra não é só estar aqui pregando ou cantando, é estar na sua célula evangelizando, é estar no seu trabalho evangelizando, é estar onde o Senhor te colocar falando do Senhor. Mas para isso você tem que saber o que você está falando. Porque tem muitas pessoas aí que conhecem a palavra mais do que você e elas não são evangélicas. E elas podem lhe fazer questionamentos se você está ali
não tenho certeza. Lhe fazer uma pergunta e você ficar com dúvida porque você não sabe. Às vezes elas sabem mais do que você. Então é necessário que você conheça a palavra. Então sempre quando a gente está em algum lugar que aparecem pessoas de outras denominações que vêm, né, evangelizar a gente, que eles não sabem, nós estamos na praça ou algum lugar, eles vêm, eu deixo eles falarem. Deixo e tal. Aí eu pergunto para eles, não, mas aí aí eles vão falando, tá. Então nós vemos que as pessoas às vezes têm muito mais conhecimento da palavra do que nós que estamos aqui na igreja. Lógico que eles estão com o entendimento errado, porque muitos pegam um pedaço, uma parte ou um trecho da palavra e ali se baseiam muitas religiões, como nós temos muitas religiões aí pelo mundo. Mas nós temos que saber o que está sendo pregado. Muitas vezes você está aqui ouvindo a palavra, mas você nem olha se é isso mesmo que está sendo falado aí na sua Bíblia. Mas ao sair daquela porta ali, você já não sabe nem dizer qual foi o tema. Isso acontece demais, porque a nossa mente às vezes vagueia demais. Por isso que a bispa orou aqui no começo para a nossa mente estar aqui. E ministrou novamente na hora do louvor, para a nossa mente estar aqui, cativa, para recebermos o entendimento, para esse entendimento trazer transformação para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem o poder para regular a vida do cristão em todos os sentidos. Nos dá autoridade e o preparo para a obra. Lá em Salmos, número 119. Calma que nós não iremos ler o Salmo todo. Salmo 119. Verso 97. Só um instante. Você vai procurando aí, Salmo 119, versículo 97. Ele diz: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Diga comigo, medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer à tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensina. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Nós vemos aqui uma paixão pela palavra. E aqui ele diz que ele medita nessa palavra. Aqui diz que os ensinamentos vão ali ensinando ele, trazendo sabedoria. E o fundamental, obedeço os seus mandamentos. Muitas vezes nós queremos obedecer só algumas partes da Bíblia. Muitas vezes nós queremos obedecer só aquilo que é conveniente para nós. Mas nós temos que obedecer o que a palavra diz, porque a palavra não mente. A palavra é certa. A palavra traz sabedoria. Ele fala aqui que ele não tem andado pelos caminhos da maldade. Por quê? Porque ele quer obedecer essa palavra. E para nós não nos perdermos na caminhada, é fundamental nós obedecermos essa palavra. E o Espírito Santo nos incomoda, amados, quando nós estamos no caminho errado. O Espírito Santo incomoda o nosso coração quando nós estamos no caminho errado, quando nós estamos fora da palavra, quando nós estamos fora da vontade do Senhor. Mas às vezes o coração é tão duro que não quer obedecer. Muitas vezes as pessoas padecem porque não querem obedecer a palavra. Elas só querem pegar as partes boas. Mas quando vem na hora do confronto, quando vem na hora da transformação, quando vem na hora de você abandonar aquilo que te dava prazer, para você abandonar aquilo que satisfazia a sua alma, aí a pessoa ela já, não, aí não.
E quando nós fazemos uma entrega ao Senhor, nós temos que nos entregar por completo. Deus não nos quer pela metade. Eu lembro que há um tempo atrás eu orava muito. E eu aprendi a orar a palavra. E eu pegava a Bíblia, Senhor, a tua palavra diz isso, isso e isso. O que está precisando? O que eu ainda preciso mudar para eu viver essa palavra aqui? Porque se a tua palavra diz que isso aqui é para mim, eu quero isso aqui para mim. Então, se tem algo que está me impedindo de viver essa palavra aqui, Senhor, arranca de mim, porque eu quero viver essa palavra. E Deus tem transformado, amados. Nós oramos muito, é muito lindo quando nós lemos, Senhor, quando nós lemos lá em Deuteronômio sobre os mandamentos, sobre ser obediente, né, os benefícios, os recursos que nós podemos receber quando nós somos obedientes e as maldições também quando somos desobedientes. E a palavra diz lá que ela tem chuva de bênção para nós, para as nossas vidas. A palavra lá diz que nós devemos ser cabeça e não cauda, que o melhor da terra é para nós. E eu orava e dizia, Senhor, se o melhor da terra é para mim, eu quero viver esse melhor da terra, o que está faltando? Eu não quero mais ser cauda, eu quero ser cabeça. E o Senhor tem trago esse tempo de mudança e transformação, amados, na minha vida e na vida do meu esposo, porque eu coloco ele junto no meio, viu? O casal tem que ser uma visão só. E o ano de 2020, para a honra e glória do Senhor, foi o ano que nós mais prosperamos. E eu falava para ele, agradeça a Deus, porque quanto muitos estão padecendo, morrendo, passando necessidades, esse tem sido o tempo que o Senhor mais tem nos honrado. Esse tem sido o tempo que o Senhor mais tem nos abençoado, porque nós nos submetemos verdadeiramente à palavra. Porque às vezes nós oramos, nós só falamos, ai Deus, eu quero essa bênção, eu quero essa bênção. E essa bênção nunca chega, você não sabe o porquê, ou talvez você sabe o porquê, mas não quer mudar. Então, às vezes é necessário nós aprendermos a dizer isso, Senhor, o que está faltando, o que falta? O que falta ser mudado? O que falta eu abandonar? O que falta eu fazer para que essa palavra seja viva na minha vida? Para que essa palavra realmente tenha ação na minha vida. Eu sempre tenho esse costume de orar a palavra de Deus. De dizer, se está lá, Senhor, está aqui, eu quero para mim. São mais de 8.000 promessas, amados, para nós. Você sabe alguma? São mais de 8.000 promessas para nós. A primeira promessa lá em Gênesis fala que a cabeça da serpente seria pisada. A última promessa fala da volta de Cristo, e eu creio fielmente nessa palavra, que em breve Ele virá. Que em breve Ele virá. Todos os dias eu acordo já preparada, é hoje. Porque nós temos que estar preparados para qualquer momento a volta do nosso Messias. Aleluia! Você tem que estar preparado em todo tempo. Acordar e pensar, Senhor, a tua palavra diz lá em Apocalipse que em breve Ele virá. E eu creio nessa palavra. Continuando aí em Salmo 119, o verso 130. Fica de olho aqui na hora. O verso 130 diz que a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Nós temos que ter esse entendimento. Você não precisa ser mestre para você entender a palavra. A palavra é simples. E aqui diz exatamente isso, que a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples.
Nós temos que entender a suficiência da palavra de Deus. Nós temos visto aí, houve um movimentozinho ano passado, me parece, né? Foi esses dias, ano passado, de um pastor falando que a Bíblia ela precisava ser moldada, tinha que mudar algumas coisas, precisava ser atualizada, para se atualizar as coisas do mundo. Amados, a Bíblia é suficiente. E a própria palavra diz que aquele que acrescentar uma vírgula, seja anátema, seja maldito. Porque nada precisa ser acrescentado. A Bíblia é suficiente. Eu não preciso procurar em outros livros. Eu não preciso procurar em pastores ou profetas aquilo que só a Bíblia tem para me ensinar. Não há nenhuma outra fonte que nos permita conhecer a Deus, que não seja a própria palavra de Deus. Deus falou por muito tempo através dos seus profetas. Nós vemos muito isso no Antigo Testamento. E Deus fala hoje através do seu Filho Jesus. Você crê? Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, verso 1, diz exatamente isso. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que está superior ao nome deles. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Deus continuando falando conosco hoje, através do seu Filho Jesus. Se alguém quer ouvir a voz de Deus, deve recorrer às Escrituras, somente às Escrituras. Muito tempo eu tive dificuldade de ler a Bíblia. Eu tinha dificuldade. Eu não gostava. Eu preferia ler outros livros, cristãos, outros assuntos, mas quando partia para a palavra me dava preguiça. Muitas vezes eu não entendia o que estava falando. E eu orei para que isso fosse mudado na minha vida. Eu comecei a orar falando: Senhor, eu tenho que aprender a ler essa palavra. Não é a tua palavra que tu deixou. A gente lê outros livros, muitas coisas, é bom para um aprendizado. Mas ela não nos ensina como a palavra. Outros livros não nos transformam como a palavra de Deus. Outros livros não nos corrigem como a palavra de Deus. Outros livros não nos ensinam o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor espera ansiosamente por nós, senão a palavra de Deus. E eu orava: Senhor, transforma isso. Gera em mim fome pela Tua palavra. Me dá entendimento da Tua palavra. Me dá desejo, paixão. Eu quero ser apaixonada pela Tua palavra. Eu quero ler, eu quero entender. Eu quero compreender. E isso foi mudado na minha vida. Hoje eu leio a palavra assim: meu Deus, às vezes o Espírito Santo me constrange tanto quando eu estou lendo que eu começo ali a chorar, ali sozinha. E aquela palavra vai dando aquela ação e eu fico remoendo aquela palavra e o que tem sido pregado e o que tem sido ensinado. E hoje eu sou completamente apaixonada, amados, pela palavra. Mas todos os dias eu faço essa oração: Senhor, me dá fome da Tua palavra, me dá sede da Tua presença.
fome desse pão. Porque a Bíblia diz que a palavra ela é o pão que nos alimenta. Nós temos que parar de ser cristãos desnutridos, cristãos fracos. Precisamos ser bem alimentados. E esse alimento, ele só vem através da palavra de Deus. Lá em João, capítulo 5, vai confirmar isso. João, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 36. Aqui Jesus testemunhos a favor de Jesus. E aqui ele fala: mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte que o de João, que o João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras deles não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Aqui Cristo está falando que são essas palavras mesmo que testemunham a favor dele, que o Pai o enviou, que tudo o que ele fez foi por obediência ao Pai. Amados, são muitos que têm os seus corações endurecidos. Ouvem, mas não entendem. Veem, mas não enxergam. Nós vemos muito isso. Às vezes nós passamos muito tempo evangelizando pessoas que elas parece que nunca são tocadas. O coração ali é duro. A mente totalmente cauterizada. Elas podem olhar aqui a palavra, mas elas veem, mas não enxergam o que a palavra está dizendo ali para ela. Lá em Mateus 13, Mateus capítulo 13, verso 13, fala exatamente isso. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Muitas pessoas aí fora estão com a mente dessa forma. E às vezes muitas pessoas dentro da própria igreja recebem o ensinamento, mas elas não vivem, elas não praticam. Estão há anos na igreja, mas não mudou nada na vida dela. Essa pessoa ainda não teve um encontro com Jesus. Essa pessoa ela ainda não entendeu a palavra. Se você aceitou Jesus e continua com seus mesmos hábitos do velho homem, você ainda não teve um encontro com Jesus. Você ainda não foi tocado pela palavra. Porque todo aquele que encontra Jesus tem a sua vida transformada por Ele. Todo aquele que encontra Jesus nas Escrituras, que ouve a mensagem, que entende a mensagem, os seus olhos são abertos e eles começam a ver Jesus como Ele realmente é. Eles começam a ver a Deus como Ele realmente é. O nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Aleluia! Somente o Espírito Santo é que pode iluminar o nosso entendimento e nos convencer da autoridade e do poder da palavra de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele está aí dentro de você. Ele está aqui neste lugar.
Eu convido a você a se colocar de pé. Eu vou ler só um último versículo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Diz: mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Aleluia. Eu quero dizer para você, nessa noite, que se você, assim como eu, tinha dificuldade ou tem dificuldade de ler, de entender a palavra de Deus, eu convido você a se colocar aqui no altar de joelhos, pedindo para que a sua mente seja tocada, pedindo para que o Espírito Santo traga luz ao seu entendimento, e que a partir de hoje eu profetizo que ao você ler a palavra de Deus, você vai ter a sua fé aumentada, e você vai entender o que aquela palavra quer dizer para a sua vida, e essa palavra vai trazer a transformação que você ainda não teve hoje. Se você tem essa dificuldade, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. A bispa vai estar ungindo a sua mente, vai estar tirando a preguiça, repreendendo o sono, em nome de Jesus. O louvor. Coloca o louvor, irmãozinho. O Senhor quer usar muitas pessoas através da palavra. Talvez você tenha dificuldade de memorizar um versículo, e muitas pessoas são evangelizadas por causa de um versículo apenas. Pai, eu oro agora, te apresentando essas vidas que estão aqui na frente. Pai, eu repreendo agora toda mente cauterizada, todo coração endurecido, toda venda nos olhos que venha a ser arrancada agora em nome do Senhor Jesus. Essas pessoas, Senhor, estão aqui porque querem aprender mais de Ti através da Tua palavra. E eu profetizo que a partir de hoje, quando elas lerem, Senhor, a palavra, a verdade soltará aos olhos dessas pessoas, e elas terão suas vidas transformadas verdadeiramente pela Tua palavra. Elas entenderão a revelação que está naquela palavra. Elas irão pregar com autoridade. Eu arranco toda seta do maligno lançada na mente dessas pessoas, que traz uma preguiça espiritual, que leva à falta de entendimento. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo sono, espírito maligno que tem trago sono na mente dessas pessoas na hora de lerem a palavra. Eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Fale para o Senhor da sua necessidade. Se derrame diante do Senhor. Diga que você não quer mais ser assim. Diga que você quer ter fome da palavra, quer ser apaixonado pela palavra de Deus. Senhor, eu creio no que a Tua palavra diz. Eu tenho fé no que a Tua palavra diz, nas escrituras que o Senhor deixou para mim como ensinamento para a minha vida.
Que essas escrituras tragam transformação na minha mente. Que ao ler a palavra, vocês tenham a mente renovada. Vocês tenham a mente transformada pela palavra de Deus. Que essa palavra penetre o seu coração, o seu corpo, as suas juntas, os seus ossos. Diga que você não quer mais ser o mesmo, que você quer avançar, que você quer crescer, e a igreja só cresce com conhecimento da palavra de Deus. Grava essas palavras na nossa mente, grava essas palavras no nosso coração, como a tua própria palavra diz, Senhor, para não pecarmos contra ti. Grava essa palavra nas tábuas do nosso coração, grava essa palavra na nossa mente, que venhamos meditar nessa palavra dia e noite, incansavelmente, que ao dormirmos tenhamos a revelação da tua palavra. Que o Senhor ministre em nós através de sonhos, através de visões. Que a tua igreja cresça em conhecimento da palavra, para a glória do teu nome, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Nos dê o dom dessa palavra, Senhor. Muito tempo eu achei que esse dom não era para mim. Por muito tempo eu achei que eu não tinha capacidade para isso. Mas é o Senhor que nos capacita. É o Espírito Santo que nos capacita. É a palavra que nos dá essa autoridade. E tome posse dessa autoridade para a sua vida essa noite. Que ao você ler essa palavra, você tenha fé em tudo que está escrito nessa palavra. É para mim, é para você, é para os seus filhos, é para a sua família. Que essa palavra venha arder em seus corações, venha queimar. Todas as vezes que você lê a palavra, que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que você se constranja do seu pecado. Que você se arrependa do seu pecado. Que você abandone esse pecado. A palavra só faz realmente efeito quando eu entendo, me arrependo e abandono esse pecado. E é isso, Senhor, que nós queremos. É disso que a igreja precisa. Nós não podemos ter pensamentos e ideias fora do que a palavra diz. Pare de deixar a sua mente ser contaminada pelos ensinamentos do mundo. Pare de deixar a sua mente ser distorcida pelos ensinamentos do mundo aí fora. A verdade é a Bíblia. É a verdade, a palavra que o Senhor deixou para nós. E essa verdade, como a Bíblia diz, é o próprio Cristo. Até que se cumpra a tua vontade em mim. Se cumpra a tua vontade em mim. Permita-se que a vontade do Senhor se cumpra em você. Te peço, cumpra a tua vontade em mim. Pare de andar ansioso. Descanse na palavra. Descanse na palavra. Fazer alguma oposição à tua soberana vontade. Quem poderá te dizer o que fazer? Você faz o que quer quando bem deseja. Sendo assim,
se cumprirá. Você crê? Eu creio, Senhor, que se cumprirá o que o Senhor diz sobre mim. Sendo assim, não temerei, pois o que disse sobre mim não voltará para ti, até que se cumpra a tua vontade em mim. Se cumpra a tua vontade em mim, até que se cumpra a tua vontade em mim. Peça para o Senhor. Diga ao Senhor: o que tem me impedido de viver a tua vontade, o que tem me impedido de viver a tua palavra, de viver as tuas promessas, arranca de mim, expurga de mim, muda o meu caráter, muda o meu comportamento. Diante de ti sou apavorado, sou estremecido diante da tua beleza. Eu creio em ti, creio em ti. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua fidelidade, creio em ti, creio em ti. Eu creio nas tuas promessas, eu creio nos teus milagres. Descanso na tua palavra, descanso na tua palavra, descanso na tua fidelidade, descanso na tua bondade. Para descansar na palavra, você precisa conhecer a palavra, ter a revelação da palavra.